O tema da nossa mensagem hoje é escolhas. Você ouviu quando ela disse que são as escolhas dos seres humanos que abrem as portas ou fecham as portas. São as escolhas. Vamos ler o que está escrito nas Escrituras em Deuteronômio capítulo 11. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais possuí-la, que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Aqui você tem uma foto da cidade de Nablus, que é o nome atual, e tem dois montes. Então esses dois montes eles acabam formando esse vale. Então a ideia é que o povo, a hora que chegasse, eles teriam sempre a lembrança de uma bênção ou de maldição. É uma lembrança de escolha. Olha que bonito, é uma lembrança visível. É um memorial do Senhor. E Deus está esperando que a gente tome decisões. São as nossas escolhas que vão desenvolver bênçãos ou maldição na terra. Aquele texto que foi citado, né? A terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus deu para a gente essa liberdade de viver na terra, fazendo decisões, e essas decisões é que vão gerar bênçãos ou maldição. Então vamos ver as escolhas da aliança, algumas delas, né? Em primeiro lugar, Adão e Eva. Adão e Eva tinham escolha, sim ou não? Sim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente. As pessoas ficam tão preocupadas com a árvore que não podia ser comida, mas o Senhor disse: de todas as árvores vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual é a visão aqui? Qual que é a escolha que Adão e Eva tinham aqui? Ora, você escolhe comer de todas as árvores ou comer desta proibida. Eles foram comer do proibido. O que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim. A maldição entrou. Por quê? Porque o Senhor disse que era assim. Ele disse: o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E morreram espiritualmente, morreram de várias maneiras, né? Uma porta aberta, ela gera muitos problemas. Olha o que diz Paulo aos Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos ler juntos? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Aquela porta que Adão e Eva abriram lá, trouxe para nós essas maldições. O pecado entrou lá, chegou e vai continuar enquanto esse mundo for mundo. Veja como é perigoso que as nossas escolhas sejam erradas, que consequências horrorosas podem acontecer na nossa vida, na nossa família, na história do nosso mundo. A Bíblia fala que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que guardam os seus mandamentos, mas Ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração. Nunca esqueça disso. Você não é sozinho, você não é de si para si, como a gente brinca. Você não é um ser que vive pensando só em você e tudo que acontece, qualquer decisão que você tome, é uma decisão que só vai afetar você. Não, vai afetar suas gerações, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Pensa assim: eu quero a bênção para os meus filhos, netos, bisnetos. Eu quero. Mas eu quero a bênção que continue pelas gerações e que meus filhos tomem as decisões corretas, meus netos tomem as decisões corretas e assim por diante.
Outro exemplo bíblico é o exemplo de Josué. Josué diz assim, 24, 14 e 15: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem servir o diabo da direita ou da esquerda? É isso que ele está falando aqui, porque quando ele diz, que vos parece, né, servir? Ó, que legal! Só para chamar a atenção aqui, ó. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Aí ele fala dos deuses dos pais ou dos deuses dos amorreus. Mesma coisa, né? Só que ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha decisão com a minha família é servir ao Senhor. Você já tomou essa decisão para a sua família? Ah, não, eu não posso tomar decisão pelos outros. Você tem que tomar decisão, principalmente os homens, que são sacerdotes do lar. Tem que tomar a sua decisão e tem que fazer isso valer dentro da sua casa, né? Isso é muito sério. Na continuação, Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor. Isso um pouco mais para frente do texto, para o servir. Porque quando ele falou isso, o povo falou, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Sabe aquele negócio, né? De, estamos aqui, uhul! É festa, né? Aí Josué falou assim, olha o que vocês estão falando. E aí ele vai continuando, e nesse texto ele diz, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos testemunhas, é isso aí. Aí ele diz, é isso que vocês querem? Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Então veja que interessante, se você escolhe ao Senhor, tem consequências e tem condições. Servir ao Senhor, principalmente naquele momento, significava o quê? Então vocês têm que jogar fora os deuses que vocês acreditaram, ou que vocês fizeram, ou as estátuas, ou o que seja. Quais são os deuses de hoje, gente? Que estátuas nós temos hoje? Tem muitas, não é? São as escolhas erradas que o ser humano faz, né? São os desejos da nossa carne, são os desejos da nossa família, são as coisas que nós colocamos antes de Deus. A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar ao Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar ao Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? O que a gente faz? A gente busca em primeiro lugar outras coisas. Olha para o seu dia a dia, olha para a sua semana, como que as coisas acontecem. O que a gente busca em primeiro lugar? Não é? A gente busca aquilo que a gente quer buscar e não aquilo que o Senhor disse para a gente buscar. Não é interessante? Então, deitai fora os deuses. Que deuses que você tem no seu coração, tem que jogar fora. É sobre isso que Josué está falando. Na continuação, Deuteronômio 30, no texto bíblico, é o quinto livro da Bíblia, né? Gênesis, Números, Deuteronômio, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia. Ele diz o seguinte, que são as repetições, né, da lei. Ele diz assim, o Senhor diz assim no capítulo 30, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade,
para que habiteis na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que escolha séria. Mas o Senhor, ao mesmo tempo que Ele coloca a escolha na sua presença, né, na nossa presença, diante de nós, ele dá a resposta. Olha que benção. Escolhe a vida. Porque é nessa escolha que vai depender a tua vida e a tua longevidade. A tua longevidade. Irmãos, longevidade na Bíblia é sinal de bênção. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Não é isso? E para que vivas longamente na terra. Longevidade é bênção. Deus não quer que a gente morra antes do tempo, né? Vamos chamar assim. Então, mas por que acontece? Porque muitas vezes as pessoas escolheram a morte e não a vida. Através de várias coisas, né? Você imagine que dentro de uma família existem muitas escolhas e muitos segredos. E, infelizmente, essas escolhas, esses segredos, muitas vezes são escolhas satânicas. O diabo vai jogando e a pessoa vai pegando. Aquilo que a gente fala, né, de jogar verde e colher maduro, né? O diabo, ele vai jogando verde. Você vai colhendo aquilo, você vai comendo aquilo, você vai aceitando aquilo, você vai achando que é assim, você vai achando que as coisas são assim. Ah, é assim mesmo, a minha vida é assim mesmo, o meu casamento é assim mesmo, ah, meus filhos são assim mesmo, não tem jeito, as coisas são assim mesmo. Quando você faz isso, a sua escolha é pela morte, não pela vida. As coisas não são assim mesmo. As coisas têm que ter a dimensão da obediência ao Senhor. E quando a gente obedece a Deus, o que acaba acontecendo? Nós vamos colher as promessas do Senhor. Lembra lá o texto que a gente leu no comecinho? Olha, se vocês obedecerem, vocês vão ter bênção. Se vocês desobedecerem, vocês vão ter maldição. Está explicado, não tem dificuldade para entender. Escolhas sempre trazem consequências espirituais, né? Naquela palavra que a gente ouviu, ela diz assim, essa senhora, essa pastora Tânia Teresa, ela foi juíza de direito por muitos anos. Você percebe pelo raciocínio dela, pela facilidade com que ela fala, etc. É uma mulher muito culta. Mas é uma mulher de Deus que tem sido usada por Deus para ajudar as pessoas a compreenderem que muitas vezes as portas abertas espiritualmente, elas fazem muito mal e a gente não percebe que elas estão abertas. Precisam ser fechadas. E a gente abre ou fecha por escolhas nossas, né? Então as nossas escolhas é que geram consequências. Alguns exemplos, Mateus 7, 13 e 14. Leia comigo em voz alta. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Por quê? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Está ruim de ler? Está ruim? Daí está ruim, né? Mais ou menos? Tá. Confia em mim, está escrito isso que eu li. Agora não dá para mudar. Ou se alguém quiser sentar mais na frente aqui, fique à vontade. Você percebeu que essa palavra do Senhor Jesus está também no seu celular, se você quiser. Você percebeu que essa palavra é exatamente a mesma palavra que o Senhor disse: eis que coloco diante de vocês a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. É isso que ele está falando. Escolhe a vida. A vida é a porta estreita. É na porta estreita que tem vida, na porta larga não tem vida. Irmãos queridos, em nome do Senhor Jesus, vamos ter um coração abençoado para dizer assim, ó: eu sempre vou preferir as coisas de Deus. As coisas desse mundo ou as coisas do meu coração não são necessariamente as coisas de Deus. As minhas escolhas, muitas vezes, elas estão comprometidas por conta de ensinamentos errados que eu tive na vida toda. Às vezes até dentro da igreja. Às vezes até dentro da igreja. Tem gente que acredita assim: eu sou crente, benção, entreguei minha vida para Cristo, fui batizado, acabou a minha vida. É só esperar o céu chegar. Não. Você continua fazendo escolhas na vida, você continua vivendo.
Você continua abrindo ou fechando portas. A Bíblia diz que a gente deve se vestir, ou devemos nos vestir da armadura de Deus. Não fala assim? Aí diz o seguinte, que com o escudo da fé nós apagamos o quê? E se eu não levantar o escudo da fé? É uma escolha, certo? O que acontece? Os dardos me pegam. Não, pastor, mas eu sou crente, sou membro da igreja, faz 437 anos que eu vivo na igreja, eu sou uma pessoa incrível, já passei por todos os departamentos da igreja. É assim que eu ouço as pessoas falando. Eu já passei por todos os departamentos da igreja, já fui isso, já fui líder disso, líder disso, líder disso, líder disso. Sabe o que o diabo faz? Ele morre de rir de você. Porque nada disso te dá a defesa. O que dá a defesa é a sua fé em Cristo Jesus. É o quanto você anda com Deus, todo dia, todos os dias, em nome do Senhor. Então, entrar pela porta estreita significa, tem duas portas, qual que você quer? Ah não, pastor, eu já entrei. Ouça o que eu estou te dizendo. Isso é todo dia que a gente faz essas escolhas. Eu sei que você já entregou sua vida a Cristo, você ama Jesus. Mas e se você toma uma decisão errada? O que acontece? Não vai acontecer nada? Hã? Vai. Né? Nós que gostamos de churrasco, e agora mesmo estamos sentindo cheiro de churrasco lá do vizinho lá, né? Quando você faz churrasco, os homens aí que gostam, ou as mulheres que gostam de acender churrasqueira, existem várias maneiras de acender churrasco, a brasa, né? Uma delas, a mais perigosa, é quando o cara enche de um produto combustível. Tem gente que põe um álcool, mas tem gente que chega à estupidez de colocar gasolina. E joga o fósforo. Não, eu vou jogar de longe. E joga o fósforo, aquilo explode. Certo? Mas você é crente. Você é de Jesus. Por quê? Pegou fogo no meu cabelo, perdi todos os cílios. Porque você fez uma escolha errada. Toda escolha tem consequência, bênção ou maldição, bênção ou maldição. A gente precisa escolher sempre as coisas boas. Então, quando que a gente escolhe as coisas boas? Uma vez na vida? Não, todos os dias. Porque todos os dias nós estamos diante de decisões que precisam ser tomadas. Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. Olha a escolha. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não dá. Eu vou um pouco mais além agora, quer dizer, além não da palavra, não vou acrescentar nada à Bíblia. Eu vou um pouco mais além na nossa compreensão. Irmãos, hoje em dia, por conta da história, a história que a gente vive, o mundo que a gente vive, a economia que a gente vive, etc. As pessoas geralmente só pensam na vida material. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um exercício que eu faço, e eu já fiz centenas de vezes, literalmente, não tem mentira nisso, que eu não minto e eu já contei. Centenas de vezes eu já fiz esse exercício. E uma das perguntas que eu faço é a seguinte: imagine-se anos à frente, numa idade bem avançada. Agora, a partir daquele futuro imaginado, procure olhar para trás e ver o que foi a sua vida. Então me diga onde você está, imaginação, certo? Imagine onde você está, com quem você está, etc, etc, etc. O que vocês acham que é mais ou menos uma das primeiras coisas que a pessoa diz? Para mim. Eu sei que cada um pensa de um jeito, mas geralmente tem alguma coisa que é repetida. O que vocês acham que é? A pessoa diz assim para mim, bom, daqui a 20 anos, 30 anos, depende muito da idade da pessoa, né? Uma vez eu falei para uma menina assim, a menina é 20 anos, eu falei assim, olha, pensa numa idade bem avançada. Que ano que você está pensando? Ela falou, eu lá com uns 40. Eu falei, não. 40 idade bem avançada, para ela né? Para mim não dá certo. Então, a maioria diz assim para mim,
olha, eu quero estar estável financeiramente, eu quero já ter comprado a minha casa na praia, eu quero isso, eu quero... É assim. E eu fico pensando, gente, a vida... Imagina você viver a vida inteira pensando no dinheiro. Que você tem, que você não tem, que você guardou, que você não guardou, que você não sei o quê. É por isso que quando dá uma crise, o cara que tem dinheiro guardado, às vezes, ou aplicado, ou investido, você dá uma crise maluca e o cara se mata. Porque ele vive por aquilo. É isso que Jesus está falando. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Não dá. Vocês estão entendendo isso? Não. Ah, não, mas é que eu quero ser um crente bem rico. Tudo bem, você pode ser rico, mas se o seu coração estiver nas riquezas, você não é crente. E se o seu coração estiver em Cristo, você não é rico. Nossa, pastor, não dá para ser rico financeiramente? Claro que dá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É onde está o coração. Onde está o coração? É o que você valoriza. Quem é o seu Deus? Se o seu Deus é o Senhor, coloque propósitos diante de Deus. Essa semana passada eu tive uma ideia em cima daquela outra ideia que eu já tinha falado para vocês, não vou falar sobre isso, depois a gente conversa, sobre como que a gente pode levar o Evangelho ao mundo. Então, eu tenho pensado o seguinte, gente, as coisas estão, parece que meio que finalizando do ponto de vista histórico, né? Israel está lá na situação, a coisa está pegando fogo, vai continuar pegando fogo, a coisa vai ficar pior, a não ser que apareça o anticristo. Se aparecer paz naquela região, vocês podem perceber que o anticristo já chegou, tá bom? Porque quando houver paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, ok? Mas está lá, Israel já está atacando isso, atacando aquilo, os outros estão atacando Israel, aí já está aumentando. Então era assim, antes era o Hamas na Palestina atacando, aí Israel foi lá e revidou contra o Hamas, não sei o que, deu uma mexida naquele troço todo lá, foi horrível tudo, né? A gente não gosta da violência, eu estou contando a história. Aí quem se levantou e disse assim, não, nós temos que acabar com Israel, foi o Hezbollah. Aí o Hezbollah, nós vamos quebrar, nós vamos arrebentar, não sei o quê. Mandaram 9.000 foguetes para Israel. 9.000 foguetes para Israel. Israel, depois mandaram mais 300. Israel falou, então tá bom, agora então nós vamos resolver esse problema. Aí entraram dentro do Líbano, através de mísseis, e destruíram o arsenal bélico do Hezbollah. E destruíram os líderes do Hezbollah. Recentemente, destruíram o líder, amado e adorado do Hezbollah. Aí elegeram o segundo, mataram ele. É isso chama-se, vai escalar essa violência. Só que isso está dentro de um outro país agora, não é mais dentro de Israel ou dentro da Palestina, é dentro de um outro país chamado Líbano. Essas coisas estão piorando. O Irã já disse, isso não vai ficar sem resposta. Certo? Só que no meio disso tudo, o Iêmen vai e joga uma bomba em Israel. Iêmen estava lá quietinho, quem que falou do Iêmen? Ninguém falou deles, e agora eles estão querendo. Em outras palavras, a Bíblia diz que toda aquela região vai contra Israel. Está escrito na Bíblia. A Bíblia fala em Gog e Magog, lembram disso? Não. A Bíblia fala dessas nações que virão contra, mas isso tudo prefigura o fim. Se isso prefigura o fim, no meu coração eu comecei a pensar, Jesus querido, nossa igreja pequenininha, abençoada, chamada Igreja Cristã Trinity, Igreja Cristã Trindade, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, qual é a nossa função aqui em Curitiba? É competir com as demais igrejas? Não, né? Uma tem mais isso, outra tem mais aquilo. A nossa tem quase nada, né? Uma tem, nossa, tem igreja que tem muita programação. Não, eu estou procurando uma igreja que tem um louvor assim, bem espetacular. A outra, eu estou indo atrás de um não sei o quê. Eu quero isso, eu quero aquilo. É assim que as pessoas procuram, não estão procurando Jesus, elas estão procurando um lugar para elas se sentirem menos culpadas. E na verdade, não estou dizendo que as pessoas estão erradas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que precisa tomar cuidado com as escolhas que a gente faz. E por que eu estou citando tudo isso? Porque eu estou dizendo para vocês que de alguma maneira a gente tem que aproveitar que a internet está aí, que a inteligência artificial chegou com força
e que ela pode fazer as traduções de pregações e etc. E a gente tem que levar esse evangelho para o mundo. Não para fazer propaganda da Trinity, para fazer propaganda de Jesus, para falar que Cristo Jesus é o Salvador. Amém ou não? Então eu vou fazer um desafio para você. Sabe qual é o desafio? Se você realmente ama o Senhor e não ama as riquezas, faça propostas, faça uma proposição diante do Senhor. Diga: Senhor, eu quero servir nesses últimos dias e eu quero colocar as minhas riquezas a teu serviço. Não estou pedindo dinheiro para ninguém, não. Eu estou falando para você pensar nisso, para você colocar diante de Deus. Às vezes eu fico pensando que muitos negócios que a gente faz, às vezes não dão certo porque o nosso propósito está errado. Eu vou fazer esse negócio, aí eu vou ganhar esse dinheiro, aí esse dinheiro vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí eu vou comprar não sei o quê, aí eu vou não sei o quê, aí eu vou guardar e eu não vou precisar mais de dinheiro. Você esqueceu do Pai Nosso? Quem sustenta a gente é o pão de cada dia que vem do céu. Não é a sua força que faz isso. A Bíblia diz que a vitória não é de quem corre. Já leu isso em Isaías? A vitória não é de quem corre, não é de quem que se esforça. A vitória é do Senhor. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Irmãos queridos, em nome do Senhor Jesus, submeta tudo que você tem ao domínio do Rei Jesus. Submeta tudo que você tem ao domínio do Rei Jesus. Sabe aquele exercício que eu falei lá? O que você faria? Eu fico sempre pensando nisso para mim também. Porque eu tenho a minha visão e a minha missão escritas. E quando eu penso no meu futuro, sabe o que me passa na cabeça? Eu fico pensando assim: antes de morrer, o que eu vou deixar nessa terra? Ou quando eu morrer, o que eu estou deixando aqui? Qual é o legado que eu estou deixando? Né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, irmãos queridos. Eu vou dizer para você com clareza, tá? Não esqueça disso que eu vou falar o resto da sua vida. Qualquer bem que você tem não é legado. É dor de cabeça para os filhos brigarem pelo patrimônio. Ou você nunca viu isso acontecer? Pergunta para os advogados de família. Outra escolha, Mateus 7, 24 a 27 diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Escolha. Escolha. Ouvir e praticar, casa na rocha. Ouvir e não praticar. Jesus não está dizendo assim: quem ouve e pratica tem a casa na rocha. Quem não ouve judiação, as pessoas que não conhecem a Jesus vão ter casa na areia. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é: ouve, mas decide não praticar. Faz uma escolha. Eu não quero levar Deus a sério, eu tenho a minha vida para viver. Você já viu o divórcio das pessoas? Como é que é a conversa quando as pessoas se divorciam? Como é que é a conversa? Conversa assim: eu decidi que quero ser feliz. Ué, por que não lutou para ter uma vida feliz com a família? Agora você decidiu? Agora ficou, agora eu quero ser feliz. O que acontece? Por que as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso porque elas tomam uma decisão. Eu vou viver para mim, eu quero eu para mim, eu para mim, eu para mim, eu meu dinheiro, eu minhas coisas, eu minha paz, eu isso, e eu não quero que ninguém dê palpite na minha vida, e eu não quero que ninguém fale nada para mim, e eu vou ficar irritado se alguém me der algum conselho. It's up to you, como se diz em inglês. Decisão é sua. É isso que você quer?
Então aí você vai ter uma casa na areia. Agora, se você obedecer, você vai ter uma casa sobre a rocha. Outra escolha importante, Lucas 6. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. O que vocês acham desse texto aqui? Hein? Não dá vontade. Dá vontade? Aí, uma pessoa que só fala mal de você, cria problemas, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, o gerente fulano de tal disse que a minha supervisora não gosta de mim. Eu pensei, esse é o mundo, né? Um não gosta, o outro não gosta, um detesta, o outro odeia, um calunia, o outro inventa mentira, o outro cria problemas, não sei o quê, não sei o quê. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo, escolha. Se você seguir seu coração, você vai odiar. Mas se você seguir o Senhor, você vai perdoar. Amar e perdoar o inimigo? Orar pelo inimigo? Orar por aquele que me persegue? É isso que o Senhor está dizendo. É uma escolha, não é uma escolha? E é uma porta para a bênção. Faça isso. Faça isso. Jesus não está dizendo que a gente deve se submeter a essas pessoas e dizer, olha, por favor, continue pisando na minha cabeça. Jesus está dizendo assim, qual é a reação que você tem diante desse ataque? Se a sua reação é ataque também, já viu duas pessoas no trânsito que brigam? O que acontece? Alguma coisa ruim vai acontecer, não é verdade? Às vezes chega a morte, né? Alguma coisa ruim vai acontecer. Ore pelo que... O cara cortou você, Oh Jesus, tenha misericórdia. Abençoa essa pessoa para que ela conheça o Senhor e tenha mais prudência na vida. Ah, pastor, não dá não. Imagina? Então, é isso que Jesus está falando. Mateus 16 diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, escolha, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la, escolha. Seguir a Cristo é entrar pela porta correta e andar pelo caminho da vida. Vou te dar alguns versículos para a gente orar. Primeiro, João 10, 9, eu sou a porta. Disse Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá, achará pastagem. Você tem dois textos que falam de porta assim interessante, né? Um é aquele de Apocalipse 3:20, que a gente vai ler, que diz, eis que estou à porta e bato. Então você convida Jesus. Só que aqui ele está dizendo, eu não quero apenas que você abra a porta para mim, eu quero que você entre por mim. Porque se você entrar por mim, você entra e sai, você é protegido, né? Eu já falei sobre isso um dia, se você não se lembra, outro dia a gente fala sobre isso. João 14,6 diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Está vendo? Caminho, porta, decisão, escolha. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ninguém é quem? Ninguém. Ninguém. O caminho é Cristo. Efésios 2, 17 e 18. E vindo, falando de Jesus, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Caminho. Eu tenho acesso espiritual ao Senhor por causa de Cristo. Quem é que abriu essa porta? Foi Jesus. Quem é que abriu esse acesso? Foi Jesus. Quem que morreu na cruz para me dar condições de ter um encontro com Ele? Foi o Senhor Jesus. Por isso que as pessoas que são incrédulas, elas rejeitam Jesus. Elas não rejeitam Deus. Já perceberam, não?
Você fala, Deus te abençoe, a pessoa diz, ai, nossa, me arrepiou. Aí você diz, Jesus te abençoe, a pessoa diz assim, olha, eu não gosto assim de misturar a religião com a vida. Porque Jesus é quem muda o caminho. E é Jesus quem é o caminho. E é Jesus quem abre a porta. E é Jesus quem convida-nos a entrar por Ele. E é Jesus quem está à porta. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar, de novo, ó, caminho, porta, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, não é pela minha força, não é pela minha inteligência, não é pela minha cultura, não é pelo que eu entendo da Bíblia, é pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Escolha. Qual que é a escolha? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Louvado seja Deus. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse versículo, por exemplo, é só para conversão? Não. Esse versículo é todo dia. Jesus está convidando a gente a entender uma coisa, que se você fecha a porta para ele, ele fica de fora. Eu não estou falando que você perde a salvação, eu estou dizendo que naquela escolha você não está incluindo o Senhor. Inclua o Senhor na sua vida, inclua o Senhor nos seus negócios. Tem um livro muito interessante, esqueci o nome, um livro bem escrito para homens. Ele diz assim, que tinha um empresário que tinha a sala dele e do lado da sala dele ele tinha mandado fazer uma salinha pequenininha, que era a salinha de oração. Então quando ele entrava em dúvida a respeito de um certo negócio, ele entrava na salinha de oração e ia falar com o dono da empresa, o Senhor nosso Deus. Certo? Faça isso. Cada área da sua vida. Faça esse exercício. Essa área aqui, ó, meu trabalho, quem é que manda nele? Meus investimentos, quem é que manda nele? Meus desejos, quem é que manda nele? Meu futuro, quem é que manda nele? Minhas decisões atuais, quem é que manda nele? Quem é que manda na sua vida? E quais são as suas escolhas? Vamos ficar em pé, queridos? E vamos dizer para o Senhor, sondar o nosso coração e usar a nossa vida, porque nós queremos escolher corretamente.